Bom dia, gente. Eu queria inicialmente me apresentar. Meu nome é Luiz Antônio Gouveia. Eu estou à frente da coordenação de estatísticas e indicadores do Ministério da Cultura, né? Uma unidade que é responsável por fazer o monitoramento e avaliação dos principais projetos, programas e políticas daquele órgão. Eu vou apresentar hoje para vocês aqui uma plataforma que nós desenvolvemos recentemente. Na verdade, a gente redesenhou essa plataforma, instalou novas funcionalidades, e é uma plataforma que se destina a fazer todo o processo de monitoramento e avaliação de políticas públicas de cultura, especialmente do Ministério, mas com a visão de futuro de integração com os demais entes da Federação, estados e municípios. Tá? Eu acho que é importante contextualizar, inicialmente, que essa plataforma ela nasce no âmbito da lei que cria o Plano Nacional de Cultura em dezembro de 2010. O plano é um plano decenal que tem 53 metas e indicadores que vão desde metas muito granulares, muito específicas, até metas macro, né, indicadores de âmbito de escopo mais ampliado. Então, você desenhar, implementar uma ferramenta de monitoramento e avaliação dessas metas, desses desafios, é fundamental, né, para aferir a efetividade das políticas. Então, o sistema ele foi redesenhado recentemente e eu queria inicialmente também apresentar meus colegas do Ministério, o Gabriel, coordenador que trabalha comigo na unidade de estatísticas e indicadores. Ele é quem pilota toda essa parte de análise dos dados, né? O Christian, da área de tecnologia da informação, que também vai dar uma palhinha aqui para falar um pouco mais sobre a área técnica, tá, da plataforma. E o Felipe Machado, que é Felipe Camargo, que é da assessoria do Ministério, né? Colega também de trabalho e que está junto também nessa empreitada. Então, o sistema, esse sistema de informações e monitoramento da cultura, ele nasce no âmbito do Plano Nacional de Cultura, para monitorar todas essas metas, né? Só que a gente tem uma visão de futuro ambiciosa para essa plataforma. Por favor, Gabriel, coloca lá sobre, pode descer um pouquinho. Qual é a visão de futuro dessa plataforma, né? É tornar-se digamos, um eixo aí central de um ecossistema de plataformas estaduais, municipais, públicas e privadas de monitoramento e avaliação do campo cultural brasileiro. Então, inicialmente, a gente faz um monitoramento e avaliação horizontal, né, sobre projetos, programas, eventos, agentes culturais, equipamentos culturais, né, mas no futuro nós queremos integrar essa plataforma entre todos os entes da federação e fazer um monitoramento mais verticalizado do campo cultural brasileiro. Essa é a nossa visão de futuro. E o que essa plataforma entrega para as pessoas, né, para a sociedade? Primeiro, ela entrega para os gestores públicos e privados indicadores, estatísticas, dados, né, informações georreferenciáveis confiáveis para a tomada de decisão. Tá? Segundo, para o cidadão, ela entrega dados abertos e informações georreferenciadas sobre a sua cidade, sobre a cultura da sua cidade e sobre a cultura do país. Em terceiro lugar, ela entrega para a comunidade acadêmica microdados em formato aberto, e esse é um aspecto que eu quero evidenciar aqui na minha fala. Estatísticas, indicadores, estudos e pesquisas de referência que podem ser utilizados para a produção de mais conhecimento e de novas informações. E, por fim, né, para os fazedores de cultura, os artistas, os produtores culturais e os empreendimentos culturais, o Simcultura entrega esses dados, essas mesmas estatísticas, né, tanto regionais como locais, e oferece a esses fazedores de cultura a oportunidade de se cadastrar e divulgar informações acerca do seu métier, acerca do seu fazer cultural. Isso vai ficar mais claro quando eu apresentar para vocês aqui quais são as duas funcionalidades fundamentais da plataforma. É importante também destacar o seguinte: essa plataforma ela está absolutamente alinhada com a política de tecnologia de informação do Ministério da Cultura, ou seja, transparência total, 100% de informações e dados abertos. Então, ela foi construída
toda a partir de softwares livres. Então, usamos como bancos de dados, como sistema de gerenciamento de bancos de dados MySQL, como ele está, né, a plataforma está disponibilizada no WordPress. A gente utiliza o WordPress para editar a plataforma e inserir novos conteúdos. A gente utiliza o Metabase para criar painéis de visualização de dados e indicadores e estatísticas, e a gente utiliza o R, né, para fazer alguns tratamentos estatísticos. Vocês vão ver que as informações, as estatísticas, os indicadores que a gente apresenta ainda são muito pouco sofisticados, tá? Em termos de tratamento de dados, mas a tendência é que a gente comece a fazer análises mais interessantes, mais complexas, fazer correlações com outros índices e indicadores de outros temas, como saúde, questão da criminalidade, a questão da educação e economia, etc. Então, rapidamente, Gabriel, por favor, coloca ali no painéis da cultura. Na verdade, assim, nós temos duas grandes portas de entrada da plataforma. Um é o painéis da cultura, onde estão disponibilizados os painéis de dados, indicadores e estatísticas, né, os painéis de indicadores e estatísticas. Nós temos também um repositório de dados abertos, que fica abrigado no SECAM, tá? O meu colega Christian vai falar um pouco sobre isso. E nós temos também um repositório de estudos e pesquisas sobre o campo cultural. Tá? Do outro lado, nós temos os mapas da cultura, que aí é outro sistema muito interessante, um software livre. Na verdade, a gente está disponibilizando esse sistema como serviço para qualquer instituição, pública ou privada, que queira georreferenciar informações sobre o campo cultural. O Christian vai aprofundar essa informação e é muito interessante isso. Ele vai falar também sobre a questão das bases de dados e das APIs, né, que integram as bases de dados. Então, passando rapidamente aos painéis da cultura, Gabriel, nós temos um conjunto de estatísticas e indicadores, tá? Que são utilizados para tomar decisão por qualquer gestor público e privado. Pode entrar lá. Essa visualização, nós temos aqui diversos painéis, né? Nós temos alguns que são políticas consagradas do Ministério da Cultura, como Cultura Viva, que disponibiliza informações sobre os pontos e pontões de cultura, né? É um programa muito exitoso do Ministério. Temos a famosa Lei Rouanet, Lei de Incentivo Fiscal, talvez o programa de maior relevância em termos de orçamento e de visibilidade do Ministério para a sociedade. Temos o Vale Cultura também, que é um benefício que é dado ao trabalhador brasileiro para consumir bens e serviços culturais. E temos a Lei Rouanet, eu falei, algumas informações sobre comércio exterior de bens e serviços culturais e sobre as praças dos CEUs de artes, dos Centros de Artes e Esportes Unificados, que são chamados CEUs das Artes. São equipamentos de cultura e lazer que o Ministério da Cultura implementa em municípios, em comunidades pobres, etc., para acesso à cultura e facilitar o acesso à cultura e ao lazer. Né? Então, a gente pode abrir a Lei Rouanet, né, que eu acho que talvez seja o painel da Lei Rouanet, que seja de mais interesse. A Lei Rouanet, como vocês sabem, né, é uma lei de incentivo fiscal, onde os produtores culturais apresentam projetos ao Ministério da Cultura e recebem uma espécie de chancela do Ministério para captar recursos junto à iniciativa privada e financiar seus projetos culturais. Então, a gente tem, acho que está um pouco claro, mas a primeira informação aqui é um mapa do Brasil, né, com uma distribuição espacial de quem são os proponentes desses projetos. Se puder levantar um pouquinho. Você tem um mapa de calor, tá? Onde você tem uma visualização de onde estão os principais proponentes de projetos culturais no país. É óbvio, né? E assim, é uma informação muito conhecida que a maior parte desses proponentes se concentra nas regiões sul e sudeste
O mapa está todo aí, mas está muito claro, então não dá para ver, né? Assim, não dá para ver com muita clareza, mas enfim. E aí você tem uma quantidade, um quantitativo absoluto dessa distribuição espacial dos proponentes da lei Rouanet, né? Amazonas, Roraima e assim por diante. Pode baixar. Depois você tem... uma coisa é propor o projeto, outra coisa é captar o recurso. Aí você também tem uma distribuição espacial dessa captação de recursos por unidade da federação. Pode baixar, Gabriel. Interessante também a visualização desse biscoito, né? Tipo uma pizza. Quais são as linguagens mais contempladas pela política da Lei Rouanet, né? Então, nós temos aí as artes cênicas, teatro, dança, circo, né, disparando aí. Depois a música, e em terceiro lugar, toda essa parte de artes humanas, audiovisual também é muito contemplado por esses projetos. Pode passar, pode descer. Uma série histórica, mês a mês do ano de 2017, da quantidade de projetos aprovados. Pode descer. Essa é uma série histórica anualizada, tá? E um mapa de bolhas onde você tem também os projetos por segmento, né? Teatro, 6.400 projetos, livros, 3.700, música instrumental, 3.060, enfim. O importante aqui é você perceber o que a ferramenta em termos de BI, né, em termos de visualização de dados, o que ela te permite, uma ferramenta livre, o que te permite fazer com esses dados que você organiza em bancos de dados, né, e você disponibiliza para a visualização imediata para a tomada de decisão. Tá? Esse é um gráfico interessante que mostra a relação entre projetos solicitados, projetos aprovados pelo Ministério da Cultura e projetos captados no mercado. Tá? Então, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo novamente concentrando toda essa produção cultural. E interessante observar que somente um terço, né, quando muito, um terço dos projetos que são apresentados ao Ministério da Cultura efetivamente conseguem ser concretizados. Ou seja, efetivamente conseguem captar recursos para sua execução. Tá? Então, o funil é estreito, né? Pode passar. Acho que vale a pena a gente apresentar do comércio exterior, o painel de comércio exterior. Esse é um painel que apresenta a corrente de comércio exterior do Brasil com o resto do mundo em termos de exportação, quer dizer, exportação e importação de bens culturais. Aí, quando eu falo de bens, eu estou falando de bens tangíveis. 90% da produção econômica da cultura são serviços, tá certo? Então, nós estamos falando basicamente de serviços. Música, cinema, teatro, dança, né? Então, do lado da parte de bens tangíveis, né, você tem instrumentos musicais, você tem equipamentos para teatro, equipamentos para o audiovisual, enfim, essa é uma parte muito pequena do comércio exterior cultural do país. Tá? De qualquer maneira, veja só, nós importamos 73% desses bens e apenas exportamos 27% de bens culturais. Por quê? Porque o cara, para fazer cinema, ele tem que importar todos aqueles equipamentos, gruas, câmeras, tudo isso é produzido no exterior, né? Nós não temos produção nacional disso praticamente, né? Até instrumentos musicais, instrumentos de alta performance, são todos estrangeiros. Tá? E assim por diante. Então, nós temos aí esse desequilíbrio enorme, né, da balança comercial de bens culturais no nosso país. Importamos muito da China. Por que a gente importa muito da China? Né? Não é só porque a gente importa produtos, sei lá, instrumentos baratos, insumos baratos, não. É porque a gente importa também muito suporte, smartphones, tablets, e muitos desses suportes, além do suporte ser
digamos assim, entrar dentro da conta de comércio exterior de bens culturais, porque através do smartphone, do tablet, eu consumo música e, quer dizer, toda a parte de audiovisual e consumo literatura, muitos desses equipamentos já vêm com conteúdo dentro, embutido no suporte, né? Então, essa entra também na nossa conta de comércio exterior. E é interessante a gente observar que, por exemplo, em 2017, nós importamos mais de 2 bilhões de dólares em produtos, em bens culturais, né, da China. Tá? Tem uma história muito interessante a respeito disso, né? A cidade de Juazeiro do Norte tem lá uma tradição de produzir aqueles santinhos, né? Aquelas estatuazinhas lá do Padre Cícero, né? E uma vez um cara lá, de repente começaram a aparecer na cidade as estatuazinhas com... Sim, tem aquelas pessoas que cantam, aqueles garotos que cantam aquelas orações, né, nas ruas lá da cidade e tal, aqueles chamados benditos, né? E aí, de repente, começaram a aparecer na cidade as estatuazinhas, com as estátuas do Padre Cícero, com um alto-falantezinho bem pequenininho, né, embutido, com as cançõezinhas, os benditos, né, as orações. Quando foram ver, aquilo estava vindo da China, os caras exportavam nem exportavam, né? Os chineses faziam as estatuazinhas, embutia o alto-falante, embutia a musiquinha e exportava para o Brasil de volta essa estatuazinha do Padre Cícero cantando aqueles benditos. Isso é importação cultural, né? Isso é consumo cultural. Então é isso que acontece. A gente é o nosso maior exportador, né, de bens culturais para o país é a China. Por outro lado, em termos de exportação, o nosso maior cliente é a Argentina, né? Nosso vizinho aqui consome a nossa música, consome o nosso cinema, enfim. Basicamente isso. Mostra lá as comunidades quilombolas, que eu acho que é interessante também. De comércio exterior, a gente tem também visualização por país, né? Importante falar também que cada uma dessas estatísticas, dessas informações, elas são acompanhadas de notas metodológicas, microdados que podem ser baixados, enfim, sempre na ideia da transparência, dos dados abertos e de como você reutilizar essas informações para produzir novo conhecimento, nova informação. Queria mostrar lá as comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas são territórios, né, são comunidades habitadas por descendentes afrodescendentes, né, de populações negras escravizadas aqui no Brasil. E aí você tem uma distribuição espacial dessas comunidades certificadas, reconhecidas pelo Ministério da Cultura, mais precisamente pela Fundação Cultural Palmares, que se dedica às políticas voltadas à população negra. Então, você tem ali uma concentração de comunidades certificadas na Bahia e no Maranhão, né? Também Minas Gerais é relevante, a região norte, Pará. Mais uma vez, a visualização dos dados que o Metabase, esse software livre, proporciona, né? Então, a ideia aqui é mostrar para você exatamente o que é possível fazer com software livre, tá? E como é que você monta um sistema de BI, né, com dados abertos, a partir de um software livre, que é bem interessante, está em uma comunidade de desenvolvimento bastante relevante e tem um futuro promissor muitíssimo interessante também, né? Eu acredito que essa plataforma ela vai evoluir muito bem nos próximos anos, né, com a comunidade de desenvolvimento que ela detém. Coloco o repositório de estudos e pesquisas. Além dos painéis de estatísticas e indicadores, nós temos um repositório com os principais estudos e pesquisas, né, sobre cultura. Esses volumes são do próprio Ministério da Cultura, o Atlas da Cultura, e mais alguns outros estudos que a gente está disponibilizando, né? Então, na verdade,
é um sistema que, do ponto de vista de visualização de dados, ele tem aí um percurso ainda grande para amadurecimento, mas que promete bastante. Eu vou passar agora rapidamente a palavra para o meu colega Christian, vai falar um pouco aqui sobre os mapas culturais e falar um pouco sobre as APIs que vocês podem utilizar para extrair dados de informações georreferenciadas aqui do Sim Cultura. E depois eu retomo para a gente encerrar. Christian, 5 minutos. Cara, pode se libertar aí, que eu queria, na verdade, ficar fuçando enquanto... Gente, bom dia, sou o Christian Miranda, área de TI do Ministério da Cultura. Como vocês viram, eu tenho 5 minutos, então eu vou tentar ser breve. Só queria dar antes um alô rápido para o pessoal que estava no Open Data Day. Tem 1 ou 2 caras que estavam lá. O João, acho que até trocou uma ideia comigo, mas, pô, legal pra caramba. E também tem gente que está no grupo de estudos de Deep Learning lá do TCU, né? Tem mais alguém. É isso. Massa, galera, massa, legal. Para quem não sabe, já que estamos aqui, está tendo um grupo de estudos de Deep Learning organizado pelo TCU, CGU e ENAP. Está acontecendo no Instituto Sergelo Correia, desculpa, não sei falar o nome direito. Obrigado. ISC, TCU. A gente está fazendo um curso Fast AI, na verdade, que é gratuito na web. Só que tem um grupo de estudos muito mais maneiro, né? Porque você cola com o pessoal mais espertinho, que dá umas dicas ali. Então tá, eu vou falar rapidamente do Mapas para vocês, depois eu vou falar do nosso catálogo de dados abertos. Dar uma dica para vocês, não coloquem as anotações que vocês vão falar no Telegram, porque daí atrapalha tudo, a galera fica mandando mensagem. Mas é o seguinte, o Ministério da Cultura tinha, há alguns anos atrás, uma porrada de dados geolocalizáveis. Então a gente tinha endereço de produtor cultural, a gente tinha endereço de todos os museus, de todas as bibliotecas, a gente tem de todas as escolas de música e por aí vai. E havia um sonho da gente georreferenciar isso. Hoje em dia todo mundo sabe que isso é trivial. Isso aqui não está clicável. Aqui, pronto. Hoje em dia isso é trivial de se georreferenciar. Você pega uma API do Google ali e faz. E aí, por que não, né? A gente fez também. A gente tem uma pancada de dados gel. Isso aqui são os produtores culturais no Brasil. Eu espero que ele carregue, senão vou passar vergonha. Deixa eu pegar aqui museus. Então a gente já tem todos os museus gel no Brasil também, e tem as bibliotecas. Então vai ser bem rápido aqui. Esse aqui não está querendo. Opa, foi. Porque tem uma porrada de dados, né? E aí às vezes ele dá uma matada no navegador. Enfim, esse mapa aqui é o de produtores culturais que a gente tem no Brasil. Então é maneiríssimo, porque você tem ali... Vocês estão, não sei se dá para vocês verem, né? Tem 345 aqui em Brasília. Enfim, para que serve isso daqui, né? A gente tem uma porrada de políticas públicas da cultura. A gente tem a Lei Rouanet, por exemplo, que trata de apoio e incentivo à cultura, e aí os produtores culturais têm condição de olhar o que você tem de nicho ali de gente que produz determinado tipo de cultura regionalizado. Então, pô, deixa eu ver os caras que trabalham, que são cineastas, aqui trabalham com cinema em Brasília, por exemplo, em São Paulo, e por aí vai. Passando aqui, a gente tem também o mapa de todos os museus do Brasil, os museus públicos, né? Desculpa. E das bibliotecas também. É coisa pra caramba, é super maneiro o fato deles estarem georreferenciados agora. Eu não sei exatamente em que ano que a gente fez isso, mas foi uns 2 anos pra cá. O Mapas Culturais, que é essa ferramenta que eu estou mostrando para vocês, é super maneirinho, super simples, tá tudo no nosso GitHub, tá? Nossa organização do Ministério da Cultura no GitHub é Cultura.gov.br. Tem várias coisas, inclusive uns templates de WordPress que estão sendo usados no Sim Cultura, que o Luiz apresentou, estão lá também. Só que não é só isso, assim, além dessa ferramenta, que era legal de visualizar e tal, e simplifica o seu trabalho, se você quiser criar uma visualização num mapa desse tipo, ela tem uma API por trás também. Então, para quem estamos no PyData aqui, né, brincar de dados. Para quem gosta disso, infelizmente não é REST. Não sei se tem gente aqui que não gosta de REST, eu gosto. Mas é uma API super simples de utilizar. Eu vou só abrir aqui rapidinho o nosso catálogo de dados para mostrar. Então, assim, quem trabalha com dados sabe que os dados gel são os mais sexy de brincar que tem, né? Você pode fazer várias coisas com eles. E aí, assim... Dados Cultura.gov.br é o nosso catálogo de dados abertos, tá, pessoal?
O código do nosso tema também, para quem trabalha na administração, aí tá no GitHub também, se quiser reaproveitar. Temos um Docker também que sobe rapidinho lá para teste de desenvolvimento. Cara, valeu, melhor. Graças. Deixa eu só tirar esse bookcard aqui. Pronto, e aí, dentro do nosso catálogo a gente tem... Peraí. Temos vários mapas, dados de mapas aqui. Temos o mapa da cultura, que é aquele de atores, né, artistas, enfim. Temos as bibliotecas, dos museus e dos pontos de cultura, que é a Rede Cultura Viva, para quem conhece. Quando você entra em qualquer um desses, você tem a primeira coisa, a documentação da API. Como eu falei para vocês, não é REST. Tá, peraí, vamos lá, vai dar certo. Não é REST. No entanto, no próprio GitHub do projeto está a documentação aqui de como que você faz seleções simples, filtragem, etc, etc, etc. Então eu vou mostrar só aqui. Esse é o dos museus. Vamos ver se eu consigo só mostrar uma consulta da API dos museus aqui. Pronto. Estou fazendo um select aqui só do ID, do nome e do e-mail. Tá, deu problema no domínio. Estou dando uns problemas estranhos de redes, mas isso funciona, tá, gente? Eu garanto para vocês. Tá, pronto. Isso aqui, para quem conhece já e gosta desse tipo de coisa, é uma consulta de todos os museus do Brasil em formato JSON. Se você não gosta de JSON, tem em formato HTML também. Se você odeia HTML, tem Excel também. Todos os nossos mapas culturais, de todas as nossas áreas, você tem capacidade de fazer essa consulta. Então, cara, eu não gosto do mapas culturais, acho esse negócio mó feio, mas eu quero usar os dados dele para printar no meu mapa, que eu fiz com um leaflet, com uma camada muito louca lá e tal. Beleza. Consulta a API, leva para o seu brinquedo e plota nele. Tranquilidade. Aproveitando que a gente está aqui no catálogo de dados abertos, né? Só ver se eu não esqueci de nada. Dados Cultura Gov.br. Ninguém é obrigado a saber também desse catálogo. Para a gente é muito bom do ponto de vista de gestão, porque as entidades vinculadas da cultura também publicam os dados abertos aqui. Mas, se você não gosta da gente, você pode entrar direto no Dados Gov.br. Tá? O nosso catálogo está integrado com um deles, então eles fazem uma colheita diária ali, onde tudo que a gente atualizar aqui no dia seguinte já está lá. Além disso, a última coisa que eu queria mostrar, porque o tempo... Quer dar um break agora ou quer que eu acabe? 1 minuto para acabar. Então, vou deixar um presente aqui para vocês que gostam de brincar com dados. Caso vocês ainda não saibam, a gente tem uma API de dados abertos da Lei Rouanet. Não sei se é assim que está escrito. Aqui, é isso mesmo. Essa API de dados abertos está REST. Se você gostou, achou ela muito louca, o código dela também está no GitHub, tá no nosso GitHub. Primeira coisa, de novo, documentação da API. Depois a gente já cai nas consultas. Deixa eu ver se essa consulta aqui já funciona de cara. Tá rolando. Então a gente está consultando aqui projetos, tipo, só me traga projetos da Lei, uma consulta genérica, né? Só me traga projetos da Lei Rouanet em formato JSON. E aí você tem capacidade de filtrar, de classificar, de ordenar, falar quantos você quer. O máximo é 100 nesse momento, tá? Porque a API ainda está numa versão mais ou menos beta, a gente ainda não introduziu mecanismos de autenticação, etc., essas coisas, então tá um pouco oba-oba, assim, podem brincar, até agora a gente não teve nenhum impacto significativo na nossa infraestrutura. E para quem não gosta de API, para quem só gosta de ver uns negócios piscando, a gente tem também o Versalic, que é uma visualização simplificada dos projetos da Lei Rouanet. Por baixo do Versalic, na verdade isso aqui é um cara em Angular, se não me engano, por baixo dele está um monte de consulta para a nossa API. Então eu vou fazer uma busca genérica aqui. Ele está pegando os projetos, ele pegou 12. Vamos pegar 100. Mais é mais legal. Se funcionar. Quando funciona, é sucesso. Então pronto. Aqui ele já traz os projetos em formato de card, uma visão mais simplificada, porque cada projeto cultural da Lei Rouanet tem uma paulada de dados, e aí quem quiser experimentar com isso vai ver. Abri um aqui para vocês verem, mistura para 2, onde os ritmos se encontram. É um projeto cultural que foi submetido para a Lei Rouanet, portanto ele tem um PRONAC, e por aí vai. Uma porção de informações. Sugiro fortemente para quem está brincando com machine learning, deep learning, esses negócios, para de ficar fazendo classificador de gatos e cachorros, que isso é muito trivial. Começa a brincar com coisas mais sólidas, como, por exemplo, dados da Lei Rouanet. Obrigado pelo tempo de vocês. Eu acho que eu tinha que o Felipe e o Luiz Antônio falar um negócio. Valeu, Christian. Bom, palmas para o Christian. Christian, fique, cara. Bom, como vocês puderam ver, o Christian é o cara, entendeu? Então,
A gente aqui é só coadjuvante. Agradecer a vocês. Na verdade, o objetivo de mostrar o Simcultura é apresentar para vocês uma plataforma que pode ser construída com baixíssimo custo, a partir de softwares livres, né, com dados abertos, com máxima transparência possível. E a gente pode, como o Christian falou, a gente pode brincar muito com esses dados e produzir muita informação relevante, muito conhecimento relevante, espacializado, territorializado, georreferenciado, né, e produzir, enfim, cada vez mais conhecimento relevante sobre política pública, impacto de política pública, resultado de política pública. Tá? Mais uma vez, agradecer a presidência do Conselho Federal de Administração, que gentilmente, né, na pessoa do presidente, nos abriu esse espaço aqui para o quarto Pai Data. Agradecer ao Mota pelo convite ao Ministério da Cultura para apresentar aqui o seu case. E, finalmente, agradecer a minha equipe, na pessoa do Gabriel, meu coordenador, que também tem feito um trabalho super bacana e super competente lá no Ministério da Cultura, naturalmente também em parceria com a turma da Tecnologia e da Informação. Mais uma vez, agradecer também a vocês. Muito obrigado pela oportunidade e nos vemos no próximo quinto Pai Data. Tá? Obrigado.